Diga: Deus me chamou para reinar sobre o caos. Sabe, tem uma frase de Alexandre o Grande, o maior conquistador que já existiu, que ele diz algo que eu acho interessante, porque basicamente é esse princípio que governa a igreja. Ele diz o seguinte: eu não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha, mas eu tenho medo de um exército de ovelhas lideradas por um leão. Não é a força individual de cada um de nós que torna a igreja poderosa, mas é a nossa obediência debaixo da liderança de um Deus poderoso. Não, eu vou falar isso mais uma vez. O que torna a igreja poderosa não é o que cada um carrega, mas é o fato de todos nós estarmos debaixo de uma palavra. Estamos debaixo do mesmo Espírito, crendo que Deus ressuscitou dos mortos e nós ressuscitaremos também. Estamos debaixo dos mesmos princípios e nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você crê nisso? Diga amém. Provérbios 28:1 diz: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Os ímpios, eles ficam preocupados quando os dias são maus. Os justos governam no dia mau. José governou no tempo da seca. Jesus ressuscitou dos mortos para trazer vida. Pedro liderou a igreja no período de perseguição. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento enquanto estava preso. Irmão, olha para mim, guarda isso em nome de Jesus. Tempos de caos são um cenário perfeito para a igreja governar. É quando o mundo não tem respostas que eles vão buscar na igreja a resposta que a gente carrega. É quando o mundo não sabe para onde ir que eles vão buscar na igreja as direções e uma palavra profética. Você sabia que durante a pandemia, só nos primeiros meses, na América aumentou a procura por missas em cultos em 30%. Eu não sei se você percebeu, mas as igrejas elas estão superlotando depois da pandemia. Porque quando toda a nossa base de segurança natural é removida, muita gente despertou e relembrou que existe só uma esperança que é inabalável. Nós carregamos a única mensagem capaz de ressuscitar mortos, promessas e sonhos. Levanta suas mãos e recebe isso em nome de Jesus. Nós carregamos a única palavra capaz de liberar destinos. Nós carregamos a única mensagem capaz de chamar os homens daquilo que eles são antes deles se tornarem. Jesus, ele libera sobre os seus discípulos algo que ninguém via sobre eles. Ele separa a dedo 12 homens. Alguns fediam a peixes, outros eram cobradores de impostos. Ninguém conseguia enxergar valor neles, mas o evangelho é exatamente isso, irmão. Deus chamando você do que você é antes de você se tornar. Carregamos a única mensagem capaz de libertar os cativos, de empoderar os improváveis, capaz de levantar homens e mulheres que não têm nada de extraordinário de forma natural, para que eles possam viver algo extraordinário a partir do sobrenatural. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se existe um povo que tem capacidade de reinar em meio ao caos, esse povo é a igreja de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Romanos 5:17 fala a respeito dessa nossa vocação de governo. Você foi chamado por Deus para governar. Você foi chamado por Deus para liderar. Você foi chamado por Deus para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado por Deus para ter conselhos e uma voz de sabedoria. As pessoas vão procurar você para buscar em você conselho. As pessoas vão lembrar de você quando estiverem num dia mau e vão pedir para você orar por elas. Alguém já viveu isso em algum momento? Algum amigo seu que nem crê em Deus, em algum momento ele vai te ligar e vai falar: irmão, você pode orar por mim? Você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Alguém já passou por isso? Todo mundo é ateu até que o avião cai. Alguém já ouviu essa frase? Alguém já viveu algo do tipo? Eu lembro de um voo que eu estava, que parece que era um raio que bateu no avião. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que deu um clarão. E tinha um cara na minha frente que era gigante. Ele era muito marrento. Eu lembro que isso me chamou atenção. Quando eu entrei no voo, passei por ele, ele tinha um semblante fechado. Mas quando aquele clarão bateu do lado da nossa janela,
ele virou uma manteiga. Pensa num cara quebrantado. Pensa alguém que estava aberto para um apelo ali para Jesus. Quando as nossas bases naturais são removidas, a gente se lembra que de fato a única base inabalável é a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Romanos 5,17 fala o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe, reinar, irmão, significa estabelecer governo. Reinar significa estabelecer papel de governo. A palavra príncipe, quando a gente vai para o original, príncipe significa aqueles que vão à frente. Os príncipes, eles se antecipam, eles vão à frente. Tem uma chave que eu sou apaixonado, e se você nunca ouviu, eu queria que você guardasse isso. Essa chave diz o seguinte: quem se antecipa, governa. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: quem se antecipa, governa. E aí um amigo meu estava compartilhando essa semana: pastor, eu estava numa pregação, e aí o pastor falou que essa frase não faz o menor sentido, que a antecipação, ela é um problema. E ele usou a história de Saul. Saul não esperou o sacerdote chegar, e ele ofereceu o sacrifício, e ele foi destronado por causa disso. E aí ele usou isso como base para dizer que a gente não pode se antecipar, isso não é de Deus. Eu falei: irmão, talvez o vocabulário desse pregador esteja um pouco limitado, porque existe uma palavra chamada antecipação, mas também existe uma palavra chamada precipitação. Você não pode se precipitar, mas você precisa se antecipar. Eu vou falar isso mais uma vez. Recebe isso em nome de Jesus. Você não pode se precipitar, mas você precisa se antecipar. Como que eu me antecipo, pastor? Gerando pela fé realidades que ainda não são, tratando coisas que não são como se já fossem, profetizando sobre a próxima estação, aquilo que eu vou viver mesmo antes dessa nova estação chegar, liberando palavras de vida mesmo que os meus olhos vejam morte, liberando palavras de liberdade mesmo que os meus olhos vejam cativeiro. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que a fé é uma dinâmica de antecipação. Quem se antecipa, governa. Eu preciso me antecipar, porque se eu consigo crer quando as coisas são favoráveis, isso não é fé, isso é óbvio. Crer que tudo vai ficar bem quando uma notícia boa chega, não é fé, isso é óbvio. Crer que o Brasil vai dar certo porque algum economista falou que existe uma boa expectativa econômica, e aí as coisas começam a prosperar, os índices melhoram, a inflação diminui. Irmão, isso não é fé, isso é óbvio. Se mover pelo óbvio, qualquer homem natural consegue. Se mover por fé, só o homem espiritual pode. Irmão, os homens espirituais foram chamados por Deus para governar através do Espírito. Não nos movemos mais por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Os meus olhos não são mais o Senhor da minha história. O Espírito de Deus é que é. A palavra da fé é que é. Os meus olhos não me dizem mais se vai acontecer. A fé que Deus colocou em mim, ela faz eu crer que já aconteceu. Alguém crê nisso? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima.
winter's night, the world is still in calm. Snowflakes dance in silver light, like whispers in a song. Through the window, frosty panes, a quiet glow remains. Echoes of a soft refrain, where only silence reigns. But in the cold and lonely dark, a sound begins to play, a melody that sparks the night and sweeps the cold away. Oh, the sound of winter's serenade, a symphony so sweet. Six strings of love and dreams convey where hearts and coldest meet. Every note a star above, in the sky so deep and wide. The song of winter's tender love, in the night we confide. Upon the old guitar, fingers soft and warm, playing through the quiet stars, a shelter. Valeu.